Mas tem outra parte da sociedade que fica com o que resta. Da mesma forma, você tem uma parte do povo brasileiro que escolhe onde morar. O cara escolhe a rua, escolhe o bairro, escolhe o centro, escolhe o condomínio, e outros ficam com o que resta. E nem sempre eu começo essa conversa dizendo para vocês que eu já morei em casa. Eu fico vendo vocês aqui, eu fico lembrando de uma notícia que eu vi a semana passada. 4,5 milhões de brasileiros não têm um banheiro. É um negócio inacreditável. Um banheiro que é o mínimo essencial para as pessoas terem a sua individualidade, a sua cidadania respeitada. E eu vivi isso até os 7 anos de idade em Pernambuco, quando o nosso banheiro era a primeira moita que a gente encontrava. Eu jamais imaginei que isso continuasse acontecendo em 2025. Eu morei numa casa, eu não esqueço nunca a rua. Eu morei numa casa, se tiver alguém aqui da periferia de São Paulo, eu morei numa casa na Vila Carioca, Rua Ouro Verde, 1156, na frente do prédio do IPC, o Instituto Brasileiro do Café, que eu estou tentando há 10 anos tomar esse instituto, que são 47 mil metros quadrados, que eu quero fazer alguma coisa de lazer para aquele povo da Vila Carioca que eu conheci, e a gente não consegue porque isso está na justiça, e a justiça está guardando papel, quando a gente poderia estar guardando crianças brincando lá e tendo acesso ao lazer, mas nós vamos conseguir. E nessa casa que eu morava, Rua Ouro Verde, 1156, a gente morava em 27 pessoas. Eu, minha mãe e 8 irmãos, um tio e a sua esposa, outro tio, a mulher e mais uma esposa, o seu Cícero, que morava também com 2 filhos, e mais uns companheiros que moravam pagando o aluguel da cama que dormia, que pagava a pensão. E nessa casa, com 27 pessoas, não tinha água encanada, não tinha banheiro com privada e não tinha sequer papel higiênico. E eu morei muitos anos nessa casa. A miséria era tanta que a gente comprava cerveja no supermercado, porque a cerveja quente era mais barata do que a cerveja gelada. E a gente tinha um poço na casa, a gente descia a cerveja dentro de um balde, deixava ela uma meia hora no fundo do poço para a gente beber a cerveja gelada, porque a gente também não tinha geladeira. E toda vez que eu converso com alguém que está morando num lugar que enche d'água, que está num lugar que tem desbarrancamento, que está em lugar bem afastado do centro, eu fico lembrando, porque eu sei como é a vida de vocês. Eu sei como é a vida daqueles que não têm o direito de escolher a sua profissão, não têm o direito de escolher o seu bairro, não têm o direito de escolher a escola, ele fica com o que sobra. E é isso que eu chamo de brasileiros invisíveis, e que nós estamos tentando dar visibilidade. E aí eu tenho que parabenizar o Jário, o Guilherme e as pessoas dos outros ministérios que trabalharam, porque não pense que é fácil a gente decidir fazer essas políticas. Não pense que é fácil.
tudo, sem distinção, que a gente tenta fazer para as pessoas mais humildes é sempre muito difícil. Sempre é muito difícil. Nós estamos num processo político de fazer uma certa contenção de despesa para a gente poder cuidar do orçamento. Se não chega no fim do ano, o orçamento não cabe às despesas que nós fizemos, e aí a gente é obrigado a comunicar às ministras, olha, não tem dinheiro, a comunicar ao ministro, não tem dinheiro. Aí é uma guerra silenciosa contra o presidente, libera dinheiro, e não tem. E a gente não pode gastar mais do que a gente tem no orçamento, porque nós aprovamos um arcabouço fiscal. E nós estamos aprovando uma série de medidas de contenção, de moralização, em todas as áreas. Ninguém tem o direito de receber direito que não tem direito. Ninguém. Ou seja, ninguém pode ser malandro a ponto de receber um benefício que não tem direito. Então, nós estamos tentando fazer um processo de investigação. Quem é que está recebendo corretamente, quem é que não está recebendo corretamente, para a gente poder moralizar o país e o dinheiro dá para a gente cuidar de todas as pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente está fazendo, junto com essa política de contenção, uma política de renda para tentar dar uma ajeitada na casa. E nós estamos inventando as pessoas que ganham até R$5.000 por mês de pagar imposto de renda, que é mais de 70 milhões de pessoas. E nós estamos fazendo uma coisa muito correta, uma coisa muito justa, não estamos tentando criar uma coisa complicada, estamos fazendo uma reforma sem neutralidade, sabe? Para as coisas ficarem muito bem feitas, e obviamente que a gente vai ter que cobrar um pouco mais de imposto das pessoas mais ricas, o que é normal, não tem nenhum problema. Isso vai para o Senado, isso vai para a Câmara, nós vamos trabalhar para tentar ver se a gente consegue tornar esse país um pouco mais justo, esse país um pouco mais humano, esse país um pouco mais fraterno. Vocês sabem que quando eu votei agora, em 2023, a gente não tinha mais o Ministério da Cidade, a gente não tinha mais o Ministério da Igualdade Racial, a gente não tinha mais o Ministério da Cultura, a gente não tinha mais o Ministério da Mulher e vários outros ministérios que eles acabaram, porque esses ministérios que cuidam das coisas específicas de cada, sabe, setor da sociedade, não interessa para eles. Não interessa, ou seja, nós somos invisíveis, a gente não tem que ser enxergado. A gente não precisa tratar de indígena, de quilombola, a gente não precisa tratar do povo periférico, porque, sabe, vocês ficam com o resto, então para que cuidar de vocês? Então, nós estamos tentando fazer com que as coisas aconteçam nesse país da forma mais correta possível. A Bahia está tendo a maior chuva dos últimos tempos, a Bahia está assolada. Ontem já morreu uma pessoa, parece que 4 pessoas desapareceram. No Rio Grande do Sul, vocês viram o que aconteceu, e aí é um lugar que tem muita água seca, é um lugar que é seco com muita água. Isso é uma lição para nós, gente. O planeta está se movimentando. O planeta está dizendo, parem, cuidem, porque senão eu não vou ter jeito de cuidar de vocês. E nós precisamos fazer as pessoas entenderem isso. Eu, companheiros, estou convencido que a única forma da gente fazer a sociedade mundial entender isso é a gente começar a ensinar no ensino fundamental para as crianças brasileiras e do mundo saber o que é essa questão climática. Então,